Bom, em primeiro lugar, é claro que é preciso dizer que esse tema dos conselhos participativos, ele acompanha, né, toda a história de redemocratização da sociedade brasileira pós-ditadura militar, né? Ele também, né, está, digamos, no DNA do Partido dos Trabalhadores, né? Eu estava me lembrando aqui que, na primeira formulação do modo petista de governar, no início dos anos 80, ou meados dos anos 80, nós tínhamos dois princípios fundamentais: a da inversão de prioridades e a participação popular, né? Esses eram os dois eixos orientadores, né? Bem, essa trajetória, tanto da sociedade brasileira, quanto discussão do PT a respeito de participação popular, ela fez, né, com que a gente adentrasse o século XXI, né, sendo considerado um dos países do mundo com um número maior e mais significativo de instituições participativas. Há vários estudos comparados que mostram isso, né? Não é à toa que, nesse virada para o século XXI, o Fórum Social Mundial, a primeira edição do Fórum se realizou no Brasil, em Porto Alegre, né? Que foi um dos espaços de experimentação extremamente importante. Bom, agora, por que essa aula assumiu o caráter de urgência, como disse a Regina, né? Porque nós vivemos, já a partir do golpe parlamentar de 2016, que destituiu a presidente eleita Dilma Rousseff, um processo de desmonte da participação social, de desmonte do que se veio construindo de canais de participação social nas políticas públicas. Com a eleição do presidente Bolsonaro, nós temos uma série de investidas, ataques, né, a essa institucionalidade participativa e que culminam, né, culminam não porque eu acho que não é o fim do processo, mas que tem um ponto forte na edição em 11 de abril do decreto 9759 de 2019, né, que extingue, né, os canais, conselhos, colegiados de gestão, todos aqueles conselhos, canais, colegiados de gestão que não foram criados por projetos de lei, né? E esse ataque, né, extremamente duro, né, coloca a urgência da gente fazer o debate dessa questão dos conselhos participativos, né, tanto tentando entender melhor esse processo, tanto o processo histórico, quanto o próprio decreto, né, mas, principalmente, quais são, né, as reações e as ações possíveis, né, para a gente resistir a esse ataque, né, e avançar propositivamente na direção de reconstrução, né, destes espaços. Então, a Nataline e eu aqui preparamos essa aula, né, e nós dividimos aqui em quatro temas, né, subtemas. O primeiro deles, então, seria a gente situar esse decreto no que a gente chama de um contexto mais abrangente dos ataques à democracia e ao ativismo social. Um segundo subtema é uma análise do próprio decreto 9759, né, do que ele significa em termos de desmonte da participação da democracia, o que diz o decreto e quais têm sido as reações contrárias, né.
Um terceiro subtema são as possibilidades de reação e de ações, né? Não só reações, mas ações diante dessa nova conjuntura. E, por fim, algumas considerações finais. Bem, então, entrando aí no nosso primeiro subtema, que é essa tentativa de compreender este decreto e esses ataques aos conselhos participativos e às instituições participativas de modo mais abrangente, né? A gente, creio que tem que compreender, então, esse momento como um momento em que estão sendo atacadas, né, todas as formas de ativismo social e, de maneira mais abrangente, a própria democracia, né? Bem, como nós dissemos, esse ataque ele começa já a partir do golpe parlamentar de 2016 e do governo Temer, que se sucedeu, né? Através, né, do desmonte das políticas sociais, né, que teve na emenda constitucional, né, de redução de teto dos gastos e de restrição dos gastos por 20 anos para as políticas de saúde, educação e outras políticas sociais, uma dura restrição, né, a esses direitos que vinham sendo conquistados, né? Bem, mas isso que começou no governo Temer, já no governo Temer houve o esvaziamento político de diversos conselhos, né, dificuldades para o funcionamento dos conselhos, né? Mas esse ataque ele se torna mais explícito na voz do candidato, já na campanha Jair Bolsonaro, quando ele anuncia que vinha para combater todas as formas de ativismo social. Isso foi anunciado, né? E, logo depois da sua posse, né, ele reitera, né, essa intenção de combater todas as formas de ativismo social, né? É importante a gente... Por que a gente situa justamente isso no contexto de um ataque à democracia? Porque, em última instância, combater todas as formas de ativismo social é combater o direito à divergência, é combater o direito à discordância, né? É combater o direito à apresentação de propostas alternativas ao governo constituído, né? Portanto, direitos fundamentais, né, e bases da própria democracia, né? Bem, esse combate, né, ao ativismo social, ele pode se verificar através de várias ações além do próprio decreto 9759, né? A questão da criminalização dos movimentos sociais, das suas lideranças, a questão da tentativa de controlar a ação das ONGs, né? E o próprio desmonte e ataque às políticas educacionais, né? Destaco aqui a questão das universidades como um centro de produção de conhecimento sempre alternativo, centro de produção de conhecimento crítico. Portanto, atacar, né, justamente as possibilidades de produção de conhecimento crítico é uma forma de ataque ao ativismo social. Bom, feita esta emolduração, digamos, do nosso tema, eu queria só recuperar um pouco historicamente, né,
a luta na sociedade, a luta recente na sociedade brasileira, né, período últimos 30 anos, se a gente quiser considerar a Constituição de 88 como um marco fundamental, a luta pelos canais de participação popular nas políticas públicas, né? Ela antecede, obviamente, a Constituição de 88, né, na prática dos movimentos sociais, em algumas experiências já conselhistas antes da Constituição, mas, sem dúvida, foi na Constituição de 88 que ela passou a se constituir como direito, né? A criação dos conselhos participativos é um direito constitucional, né? E essa estrutura descentralizada e participativa de discussão das políticas públicas, ela está presente em pelo menos 15 artigos da Constituição brasileira. Seguiu-se, né, a esse momento da Constituição, né, a criação dos chamados sistemas de garantias de direitos, né, o SUS, o Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente, o SUAS, né, o Sistema Único da Assistência Social, estatutos, né, Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso, Estatuto das Pessoas com Deficiência, enfim, uma série de estatutos que segmentos sociais conquistaram, todos eles colocando a questão da participação, dos conselhos participativos e as experiências nos anos 90 dos orçamentos participativos, né, que foram experiências fundamentais, né, de participação direta dos cidadãos naquilo que é a espinha dorsal das políticas públicas, que é a discussão do orçamento público, né? E que experiência esta que passou a ter, inclusive, um reconhecimento internacional e hoje é praticada em diversas partes do mundo. Bem, cabe aqui agora a gente, nessa história, lembrar, né, o que foi a questão da participação nos governos Lula e Dilma, né? Por quê é importante essa lembrança? Porque, sem dúvida, ainda que estas formas, como os conselhos, as conferências, antecedem a estes governos, sem dúvida, nesses governos, eles tiveram uma forte ampliação, seja não só na quantidade, né, de conselhos, conferências, mas também na amplitude dos temas das políticas públicas que foram objeto de debate. Eu diria que duas palavras são muito importantes para caracterizar todo esse período de 2003, né, a 2016. Né? É a palavra escuta forte da sociedade, né? E a palavra indução, né? Indução do Estado, a partir do Estado, de processos participativos, a partir do governo federal, mas com implicações e consequências e sinergias, eu diria, né, com os governos estaduais e com os governos municipais, né? É importante dizer que nesse período, nós fizemos muita questão sempre de lembrar alguns princípios que orientavam as ações de participação, as ações de promoção da participação. É o princípio de que a participação é um direito humano, que já está prevista lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, é um direito do cidadão, que está prevista na nossa Constituição de 88. Nós buscamos constituí-la como um método de governo e caminhar sempre no sentido de construí-la também como política de Estado, né? E que, portanto, deveria transcender o período
dos nossos governos, né? O que caracterizou, né, essa ampliação, né, dos canais de participação? Né, um crescimento do número de conselhos no âmbito do governo federal. Quando não foi dos conselhos, também houve, em relação aos conselhos já existentes, a busca de ampliar a participação da sociedade civil nos conselhos. Uma ampliação bastante significativa das conferências nacionais, com todo o processo de preparação que vinha desde os municípios, uma ampliação grande dos números de ouvidorias, né? E a criação de diversos outros, né, mecanismos de participação social. Fórum interconselhos, mesas de diálogo e negociação, mecanismos virtuais de participação. Bem, esse processo no nosso governo, eu não sei como que está meu tempo aí. 5 minutos, tá. Esse processo, então, nos nossos governos, né, ele também é preciso aqui destacar também, né, que todo esse processo de ampliação, né, de ampliar a presença da sociedade civil, e não só ampliar numericamente, mas buscar mecanismos de tornar esses instrumentos, os conselhos, as conferências, uma expressão maior da diversidade da sociedade brasileira, né? Ou seja, aumentar o seu poder de representação, né? Outra ação importante, né, e entra no campo da indução, né, é o financiamento que os nossos governos fizeram de processos de participação. Quer dizer, houve muito recurso despendido, né, ou recursos significativos despendidos na promoção das conferências, né, no fomento de formas de processos de formação para a participação, seja formação de conselheiros, formação de cidadania ativa, né? Não só no âmbito do governo federal, mas também para que isso pudesse ser feito no âmbito dos estados e dos municípios, né? Esse processo, né, todo, né, ele, digamos assim, teve a sua expressão mais articulada, o seu produto mais articulado, na construção do que a gente chamou da Política Nacional de Participação Social, né, e do Sistema Nacional de Participação Social, né, que foram instituídos, né, por decreto pela presidente Dilma, em novembro de 2014. Novembro ou maio? Agora eu me confundi aqui. Acho que é maio, né? É maio de 14. 23 de maio, exatamente. Em 23 de maio de 2014. Né? Não é por coincidência, né, que o decreto 9759, lá no seu final, né, faz questão de revogar esse decreto que instituiu a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, né? Por que eles tiveram importância, esse decreto? Primeiro, porque ele foi construído de uma maneira bastante participativa, o mais participativa possível, né? Nós trabalhamos isso de 2011 a 2014, né? Com muitos seminários nacionais, mesas de diálogo, debate com movimentos sociais, consultas públicas através da internet, até poder se chegar, né, a essa constituição, né, da política e do sistema. O que a política buscava? Né? Ela buscava estabelecer diretrizes e objetivos da participação social
nas políticas públicas, né? Ela buscou também conceituar, né, os mecanismos e instâncias de participação social e as suas especificidades. Então, o que é Conselho Nacional, o que é conferência, o que é ouvidoria, o que é audiência pública, né? E assim, o que são espaços virtuais de participação, né? E o Sistema Nacional, né, o que era o Sistema Nacional? Era justamente um conjunto de medidas institucionais propostas nesse decreto, que buscavam articular esses vários mecanismos de participação, né? Ou seja, como o Conselho se articula com a conferência com o Conselho, como que o Conselho se articula com a ouvidoria, qual a relação entre audiências públicas e outros espaços de participação, isso no que eu chamaria da, digamos, dimensão, da dimensão horizontal, né, de articulação. Numa perspectiva vertical, do ponto de vista das relações federativas, né, a tentativa de construir um sistema, né, que, induzido a partir do governo federal, tivesse repercussão na consolidação dos mecanismos de instância de participação nos estados e municípios, através do que a gente chamou do Compromisso Nacional pela Participação Social, que foi a adesão de governos de estado e municípios à proposta da política nacional e do sistema nacional. Bem, é preciso dizer, né, que participação social, participação popular, né, sempre teve oposição, né, na sociedade brasileira, né? Lembrando da nossa socióloga querida Marilena Chaui, né, a tradição elitista e autoritária da sociedade brasileira, né, sempre viu a participação popular e a participação social como um incômodo, como uma ameaça, né, aos privilégios dessa elite, das elites nesse país, né, e às relações tutelares, autoritárias do Estado com a sociedade brasileira, as relações clientelares, né? Bem, então, como parte dessa tradição histórica, a gente, e como já um movimento na conjuntura, né, onde estava se preparando o golpe de 2016, a gente tem uma primeira reação muito feroz, né, ao chamado PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, que foi um Plano Nacional de Direitos Humanos construído no nosso governo, com amplo processo de participação popular e abordando temas extremamente importantes e sensíveis na política de direitos humanos e que teve uma reação forte da sociedade brasileira, de setores militares, inclusive, né? E não poderia deixar de ser que o próprio decreto da política nacional e do sistema nacional também foram alvo já de ataque e de grande polêmica, né? Tão logo ele foi editado, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, houve uma grande celeuma de que estaria se tentando mudar o regime político no Brasil, substituir a democracia participativa pela democracia participativa, né? Se estaria recuperando, se tentando implementar políticas bolivarianas, né? E isso acabou redundando, né, soviets e outras coisas, né? E isso acabou redundando num decreto legislativo, né, que desautorizava a tentativa, né, no decreto legislativo que desautorizava o decreto presidencial, decreto esse legislativo que depois foi para o Senado e ficou lá como uma demarcação mesmo,
né, do posicionamento dos setores da elite. O jornal O Estado de São Paulo, também, expressão desses setores, fez mais de um editorial, né, de página 3, né, falando de mudança de regime por decreto. Era o título do editorial. Bem, então isso foi assim, uma tentativa de resgatar um pouco historicamente, né, como que a gente veio caminhando até, né, o golpe aí de 2016, e agora a Natalina então vai nos falar um pouco sobre, propriamente, o decreto, né, 9759 e suas implicações. Boa noite, Pedro. É sempre um prazer poder voltar a trocar reflexões e retomar o nosso debate de sempre, né, Pedro? Acho que há bastante tempo a gente dialoga sobre essa questão da participação e sobre como ela se expressa dentro dos governos, né, no que a gente chama de espaços institucionais de participação. E queria também muito agradecer essa oportunidade, né, e parabenizar a escola por essa iniciativa. Eu acho que o debate sobre a participação, ele como disse o Pedro, está no DNA do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, mas acho que esse debate, essa discussão, retomar essa nossa ânsia de participação junto à militância, ela é necessária, acima de tudo, nesse momento, que é um momento de resistência, né? E a resistência vai exigir que a gente esteja mobilizado, organizado e ocupando os espaços que tenham a ser ocupados para o debate político e para esse enfrentamento, né? Por isso, então, discutir esse decreto que vem e ameaça e se propõe a extinguir todos esses espaços de participação que o Pedro acaba de nos apresentar, né, a origem, como é que ele é constituído no âmbito da Constituição Federal, né, em vários artigos, e depois na regulamentação da Constituição Federal, e que passou a fazer parte da nossa vida e das pessoas que dialogam com o poder público, com os governos no município, nos estados, na União, e que, de alguma maneira, ampliaram, né, possibilitaram que fossem ampliadas as discussões sobre os direitos de cidadania. Por que a gente fala que o decreto ele tenta promover um desmonte, não apenas da participação, mas da própria democracia, né? Porque se ter direitos é o que a gente constrói num Estado democrático de direitos, né? Como é que os direitos se realizam? Como é que as pessoas acessam direitos no seu cotidiano? As pessoas acessam direitos por meio das políticas públicas, né? Acesso ao direito à saúde, à educação, ao transporte, à moradia, e todos os demais direitos, eles se expressam através das políticas públicas que já foram objeto de um congelamento de orçamento que inviabiliza a implementação dessa política, especialmente no âmbito dos municípios, que é quem está mais próximo, é onde vivem as pessoas e é onde elas acessam os serviços. E, por um outro lado, o decreto agora vem e ataca as próprias instâncias de participação. Nesse momento, o que é que diz esse decreto? Ele não faz um ataque a todos os canais institucionais de participação, né? Ele se refere mais especificamente àqueles colegiados, e aí, no próprio decreto, quem der uma olhada, ele vai discriminar e dizer o que é que ele considera que são, o que ele chama de colegiados. Então, os colegiados são os conselhos, fóruns, comitês, grupos, comissões. Então, ele tem um número grande de colegiados que ele identifica aqui, mas uma característica para que esse decreto possa ameaçar tão fortemente esses colegiados é porque são todos eles constituídos e criados por decreto. Então, este decreto, ele
está focado nestes colegiados que foram criados por decreto. Por quê? Porque existem um grande número de conselhos e de outras instâncias de participação que estão previstas por legislação. E estes, como, por exemplo, o Conselho Nacional da Saúde, da Educação, da Assistência Social, da Criança e Adolescente e tantos outros, nenhum desses pode ser atingido por esse decreto, porque eles foram criados por uma lei. E o decreto, então, não tem capacidade, não tem hierarquia jurídica para atingir os conselhos criados por lei. Mas atinge um número muito grande de colegiados criados por decreto e que atuam hoje como espaços de interlocução entre o governo e a sociedade na condução de políticas públicas. E especialmente aqueles que são integrados pelos segmentos mais frágeis e mais vulneráveis da população. Então, se a gente observa os colegiados, os conselhos, inclusive, que tem alguns conselhos criados por decreto também, a gente vê muitos deles, das mulheres, da juventude, da pessoa com deficiência, todos eles indígenas, todos eles instituídos por decreto. Outra característica desse decreto, que é bom a gente dizer, é que ele tem um alcance nesses colegiados de âmbito federal. Então, ele não pode, de maneira alguma, ele não atinge os colegiados que existem nos estados e municípios, por aquilo que a gente chama de autonomia entre os entes federados, que também está previsto na nossa Constituição. O decreto, então, ele só tem uma atuação sobre os colegiados nacionais. E, além de extinguir esses colegiados, o decreto também ele apresenta restrições à recriação desses colegiados, porque ele propõe lá uma avaliação de que os ministérios enviem informações justificando a necessidade da existência dos colegiados, mas o decreto já impõe bastante restrição à recriação e ao funcionamento dos colegiados, sejam aqueles que se mantenham existindo, sejam aqueles que sejam recriados. E ele caracteriza isso no próprio decreto, deixando bem claro que ele restringe a possibilidade de colegiados dos quais não faça parte representações da sociedade civil, ou seja, só podem participar membros, funcionários da equipe do governo. Se tiverem funcionários de diferentes ministérios, isso vai ficando mais complicado para o próprio decreto, mas ainda é possível, mas uma grande restrição à participação de pessoas que não estejam no Distrito Federal. Então, a compra de passagens tem muita restrição, ou se propõe que sejam realizadas reuniões por videoconferência, mas também com muita restrição à possibilidade... muita restrição à forma de funcionamento do Conselho. Tanto isso que o Pedro cita, do tempo de duração de uma reunião, ele já determina ali que não pode ter mais de 2 horas. Se passa de 2 horas, não pode decidir mais nada. Pode continuar a discussão, mas não pode decidir nada. E também de não poder ter a participação de pessoas de fora do próprio Distrito Federal, que é onde é a sede do Conselho. Então, ficam parecendo mesmo que ele está se referindo a grupos de trabalho, que restringe muito essa atuação desses colegiados. Vale bastante a pena ler o decreto e tomar contato e conhecimento com o que é essa iniciativa do governo. Na nossa leitura, e o que a gente tem lido de material, apresentando análises sobre esse decreto, a gente observa que os argumentos que o governo utiliza para a extinção dos colegiados, um primeiro deles é dizer que existe um número excessivo de colegiados existentes.
né, que são muitos os conselhos em todas as áreas, em todos os órgãos, seja, e aí é importante dizer que não é só da administração pública direta que o decreto se refere, mas ele também se refere à administração indireta, né, às empresas e às fundações do governo federal. Então, ele identifica que existe um número muito grande, excessivo, de colegiados. O que, quando ele fala da recriação com todas essas restrições, ele já identifica a necessidade de que existam grupos para discutir essas políticas públicas, para discutir o encaminhamento das políticas, para discutir o seu monitoramento, e que é uma função que, em grande medida, é parte do que esses colegiados realizam, né? Se debruçar sobre a discussão do planejamento, da implementação da política, do monitoramento, da sua avaliação, e escutando todos os setores que estão envolvidos, seja na implementação da política, seja no acesso a essa política pública como um direito por meio de um serviço realizado. Então, o governo acha que é um número excessivo de conselhos. Um outro argumento do governo é a questão da redução de gastos e de recursos financeiros com o funcionamento dos conselhos, assim como ele também entende que é uma forma de diminuir a burocracia da administração pública, é uma forma de tornar a administração, a máquina pública, mais eficiente. Esses argumentos que ele utiliza, especialmente esse da desburocratização, né, de que acabar com os conselhos pode promover a desburocratização, vem sendo bastante discutida também pelos estudiosos aí da democracia participativa e das pessoas que estão envolvidas com a participação nos conselhos, né? Quem participa nos conselhos sabe que no âmbito do conselho é possível trazer várias áreas do governo para debater um mesmo tema, uma mesma política pública, um programa de uma determinada política pública que se esteja pensando em implementar, e ao poder considerar as diversas áreas que estão envolvidas, seja na implementação da política, seja no próprio acesso aos serviços que vão ser implementados, se percebe, tem estudos que demonstram isso, que isto sim aumenta a eficiência da gestão pública, né? Essa capacidade de escutar as diferentes opiniões, os diferentes lugares onde estão as pessoas nessa cadeia da existência de uma política pública, permite que se possa prever problemas, os desafios, as situações que deverão ser acompanhadas de perto pelo poder público e pela própria sociedade civil. Então, nós temos essa compreensão de que extinguir esses colegiados não vai reduzir nem a burocracia e nem o gasto com as políticas públicas. Porque se não tiver essa capacidade de, no momento do planejamento, ter uma possibilidade de já antecipar quais são as situações que podem vir a trazer problemas para a implementação de uma política, no seu planejamento vai ficar faltando ações, iniciativas que já possam contornar essas situações ou, pelo menos, reduzir essas questões. E, por um outro lado, a gente entende que a extinção desses colegiados vai exigir que, dentro do próprio governo, sejam criadas instâncias que vão ter que assumir as responsabilidades e as competências que esses colegiados tinham. Então, a gente imagina que pode ter um tempo de tentar... Como é que isso se ajusta? Você elimina um colegiado com pessoas que já vinham acompanhando a política pública, na sua implementação, na sua elaboração, e aí você vai criar um grupo de trabalho interno que nem sempre reúne todas essas informações, essas capacidades de análise que estavam no colegiado. Então, isso pode, sim, trazer prejuízos para a própria implementação das políticas públicas, sem contar a capacidade para avaliação, para o seu próprio monitoramento.
e repensar essas políticas na medida em que elas são implementadas, né? Bom, é importante destacar também que, no dia 8 de maio, o governo federal publica um outro decreto, que é o 9784, em que ele se remete a esse decreto 9759 e já apresenta um conjunto de 39 colegiados a serem extintos, né? Mantém a data que o decreto previu, de 28 de junho, mas já enumera, já declara quais são esses colegiados que vão ser extintos, né? E são, de fato, a gente ali pode observar que são os colegiados que representam os segmentos mais excluídos da sociedade e são colegiados com funções de acompanhamento da execução das políticas sociais, né? A gente entende que, por trás desse decreto, a gente tem situações que a gente observa muito claramente, né, o quanto a participação incomoda esse governo, né? Para além da democracia participativa, a gente vê que a própria concepção de gestão das políticas públicas, além de todo o corte financeiro, né, o governo não admite essa conversa com a diversidade, com um pensamento oposto, diferente, com outras opiniões, e muito menos com a perspectiva do controle social, né? Então, ele se propõe mesmo a uma postura de interdição do diálogo e de convivência com o contraditório, e a uma negação da política, né? Isso também inviabiliza a transparência que tanto foi discutida, e tantos investimentos de implantação da lei da informação e de tantos mecanismos de transparência sobre as ações do governo, né? E também, por um outro lado, tem um papel bastante complicado, que é de desmontar a relação federativa nesses sistemas das políticas públicas. Então, o governo federal ele tem uma responsabilidade da elaboração da política pública, mas a implementação da política ela é compartilhada com os outros entes federados. Então, os estados têm uma outra responsabilidade, e os municípios, principalmente, têm a responsabilidade da implementação direta das políticas públicas. E quando, no âmbito federal, se extingue esses colegiados de participação e controle social, esse rebatimento ele vai acontecer nos estados e nos municípios também. Isso com muita possibilidade de fragilizar os canais de participação também nos estados e nos municípios. É importante a gente falar um pouquinho da questão das reações que tiveram, que não foram poucas, né, a esse decreto. Muitos posicionamentos contrários e muitas análises que nos ajudam a entender esse momento. Numa primeira ação bem imediata, assim, o senador Humberto Costa ele entra com um projeto de decreto legislativo pedindo a suspensão desse decreto. Aí a gente tem também uma ação popular implementada pelo PSOL, um PL que a gente descobriu nessa nossa preparação aqui, eu e Pedro descobrimos um PL da deputada do POD, aqui de São Paulo, Renata Abreu, que ela institui a Política Nacional de Participação e o Sistema Nacional de Participação Social. Isso em fevereiro de 2019. Então, a gente até colocou aqui como reação, mas não é reação, não. Foi anterior ao decreto, mas a gente resolveu registrar. Também tiveram outras reações, como uma ação de inconstitucionalidade, né, uma ADI apresentada pelo PT ao STF, e esta ADI vai ser julgada no dia 12 de junho, portanto, antes do decreto entrar mesmo em vigor, que é o 28 de junho. Tem a campanha O Brasil Precisa de Conselhos, que tem aí oferecido vários vídeos, depoimentos e artigos para a gente refletir sobre o decreto. Isso, pode ser acessado pelo Facebook, e depois na página da escola isso vai estar anunciado com facilidade para localizar. Uma outra reação importante foi a recriação
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, no dia 9 de maio de 19, esse conselho foi recriado, né? O Ministério Público se manifestou, a Defensoria Pública da União lançou uma nota técnica bastante importante no dia 21 de abril, vários conselhos se manifestaram e a gente tem aí tanto o Conselho Nacional do Meio Ambiente, quanto o CONANDA, né, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foram fortemente atacados e que também fazem manifestações importantes, denunciando e declarando o quanto este decreto ele vem na contramão do que a gente vinha construindo nos últimos 30 anos na sociedade brasileira. Então, esses são os principais aspectos que a gente está levantando diretamente do decreto, e eu passo, então, para o Pedro, para ele começar. A gente vai fazer um jogral aqui, mas o Pedro começa, para a gente poder falar um pouco sobre as possibilidades de reação e de ação, né, em relação a esse decreto. Então, a Nataline já, né, comentou aí uma série de posicionamentos e reações, todas elas de extrema importância, que partiram de diferentes setores, né, da sociedade brasileira, né? E agora a gente queria avançar um pouco mais, né? Quer dizer, todas essas reações até agora e posicionamentos, né, elas são extremamente importantes, mas ainda, né, estão um tanto quanto ainda fragmentadas, né? E a gente precisaria avançar um pouco mais em ações, né, que a gente pode fazer. Eu levantei aqui como uma primeira ação que me parece extremamente importante, né, é de que, junto com os conselhos, né, é importante lembrar disso sempre, junto com os conselhos, foram criadas, né, sempre, isso na história do Brasil, as conferências, né, e que, no caso dos nossos governos, foram significativamente ampliadas, né, no seu processo de participação, na abrangência dos temas das políticas públicas, né? E, de certa maneira, as conferências elas ampliam a diversidade dos segmentos da população que ali estão presentes, né? Os conselhos, eles têm sempre um limite, né, na possibilidade de representar essa diversidade da sociedade. E as conferências é sempre um mecanismo em que se amplia muito essa possibilidade. E nós temos uma série de conferências, primeiro que estão instituídas por lei, né? Então, nesses sistemas de garantias de direitos, a criação dos conselhos vem vinculada, né, à realização de conferências. Então, assim, eu acho que uma primeira questão de importância, assim, nesse sentido de a gente avançar, é a gente buscar realizar não só as conferências que estão previstas, né, mesmo que o governo federal não as convoque, que a gente busque realizar as conferências nacionais, né? Por exemplo, a assistência social, né? O governo federal já disse que não vai fazer a conferência, mas há um processo amplo de articulação do campo aí da assistência social para realizá-las nos planos municipais, nos planos estaduais e no plano federal também, né? Mas eu diria que não só as conferências previstas em lei, mas aquelas que são significativas das políticas públicas, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma iniciativa interessante em curso aí, de pensar em realizar uma conferência da cidade em São Paulo, né? Nós não temos mais o Ministério, não temos mais o Conselho Nacional das Cidades, mas ninguém impede que a gente realize conferências das cidades. E assim por diante, né? Então, eu acho que assim, uma primeira proposta seria essa realização de conferências, né?
Depois a Natalina, que tem outras aqui. Ganhei um também, Pedro. Além dessa questão da realização das conferências, e inclusive para assegurar a realização das conferências quando o governo não queira assumir esse compromisso, é a gente aproveitar as garantias legais que foram construídas. Então, como o Pedro falou, muitas dessas conferências, muitos dos conselhos estão previstos em lei. Então, a gente precisa se apropriar desse instrumento, porque a lei, por si só, ela não garante nada. Ela não se realiza se não tiver quem a tire da letra. Então, se não tivermos quem defenda o que está na legislação, ela pode ser simplesmente atropelada por um decreto, por uma portaria, por uma ação autoritária. Então, é muito importante que a gente se aproprie da lei, mas não apenas das leis. A gente tem os regimentos internos dos conselhos, dos diversos colegiados, que dizem como eles funcionam, está lá definido, determinado, e eles também têm uma força importante para que a gente possa, como, por exemplo, aconteceu no Conselho Nacional da Assistência Social, nós conseguimos a aprovação da convocação da Conferência Nacional pela votação da maioria dos conselheiros. E o regimento interno nos dá essa garantia. O Ministério simplesmente não quis reconhecer o que está escrito, o que está previsto com todas as letras no regimento interno e cancelou a conferência. Mas nós estamos, como o Pedro falou, num processo intenso em todo o país para a realização da Conferência Nacional e já convido todo mundo a se envolver nesse processo nos seus municípios. Assim como, né, Natalina, a Conferência Nacional de Saúde está em pleno curso. A Conferência Nacional de Saúde está acontecendo. Ela está no calendário lá do Ministério da Saúde, está acontecendo, e também é importante se envolver, se bem que agora já está na fase da conferência estadual, no caso da Conferência da Saúde, mas no caso da Conferência da Assistência Social, ainda vão acontecer as conferências municipais, que é esse momento de ampliar, de popularizar, de levar muita gente para fazer esse debate, para além, inclusive, dos conselheiros, que é a segunda questão que a gente aponta aqui, que é fortalecer as ações nos territórios, porque as pessoas precisam ser envolvidas e chamadas a participar desses espaços de participação. E é lá onde ela mora, lá onde ela acessa um serviço público, seja no posto de saúde, seja na escola, seja num centro de referência da assistência social, é ali que ela vai poder escutar dos trabalhadores ou dos movimentos sociais do entorno, da importância dela se envolver e participar, seja das conferências, seja de outros espaços para efetivar a participação social. E assim também como a gente deve, eu estava aqui falando das garantias legais, conhecer e observar o que é que a lei orgânica dos nossos municípios fala sobre a questão da participação, o que é que a lei orgânica dos estados dizem. Então, a gente, às vezes, tem pouco investimento nesses instrumentos, mas eles também são instrumentos para, nesse momento de resistência, assegurar que a gente consiga defender a democracia participativa e a democracia em geral. E outro motivo da gente investir na ação dos territórios é porque é ali que a gente chega perto mesmo daquelas pessoas que fazem uso, que são usuários dos serviços públicos e que isso faz toda a diferença na vida para eles. Outra coisa importante para a gente reagir a esse desmonte é provocar o legislativo, buscar mesmo os nossos parlamentares e todos os parlamentares que se disponham a nos apoiar nessa batalha, nesse enfrentamento, provocar o Ministério Público na defesa desse direito constitucional e também buscar a Defensoria Pública, que já se manifestou contrária a esse decreto, afirmando que este é um direito constitucional, que a participação, então, não pode ser extinta por um decreto. Então, essas são algumas dicas aí, alguns aspectos que a gente levanta como possibilidade
de reação e de ação. Vou passar para o Pedro para... Então, algumas ações que a gente pensou também que podem ser desenvolvidas no plano do Poder Executivo, né? Nós temos, né, 9 estados no Nordeste, né, com governos progressistas, né? Temos diversos municípios no Brasil, né? Então, eu acho assim, primeiro, que esses governos busquem fortalecer os conselhos e canais de participação, né, no âmbito dos estados e dos municípios. Segundo, buscar inovar, né, em relação à questão de conselhos, conferências, ouvidorias, tanto inovar no método como na ampliação da representação. Aqui eu faço um parênteses. Nós estamos falando aqui, né, de resistência, de disputa, né, pela manutenção desses espaços, mas é preciso reconhecer também, né, de que esses espaços eles estão para serem também aprimorados, estão para serem analisados criticamente, e têm sido analisados criticamente, né? Então, é preciso a gente, nessa busca de ampliar esses espaços e ampliar sua representação, inovar na metodologia Eu acho que é fundamental que os governos progressistas recuperem as experiências de orçamento participativo e de planejamento participativo, que busquem investir, de novo, fortemente em processos de formação, né, de formação de conselheiros, de formação para a cidadania, né? E a Natalina agora vai lembrar de mais algumas iniciativas que a gente pode ter no Legislativo. Bom, gente, em vários cantos do país, o Legislativo ele tem sido parceiro em vários momentos, em várias etapas aí dos processos de participação. Então, a gente chama a atenção e destaca aí a importância maior ainda nesse momento de que os parlamentares sejam provocados e sejam convidados, ou que tomem mesmo a iniciativa de incluir a defesa da participação nos seus mandatos, né? E a gente vê sendo criadas, em diversas instâncias, as frentes parlamentares, né? A gente tem frente parlamentar de defesa de diversas políticas públicas, e que a gente pensa assim, que, ao invés, talvez, de criar mais uma frente parlamentar em defesa da participação, mas que todas as frentes parlamentares incluam na sua pauta a defesa da participação. Então, ao invés de criar mais uma frente parlamentar com os nossos parlamentares, mas de que isso seja reforçado, reafirmado nessas frentes parlamentares. Outra coisa é realizar amplamente audiências públicas, e não só nos espaços das câmaras, das assembleias, mas, por que não, nos próprios territórios? Né, mobilizar a população nos bairros, próximo do local de moradia, e investir também nessa possibilidade de diálogo com a população, dos parlamentares com a população, com os movimentos, com as entidades. Outra ideia que vem já até copiada lá de Pernambuco, a gente tem um deputado lá em Pernambuco que tem feito caravanas do SUAS, tem ido nos municípios e organizado discursos, debates, discussões em defesa do Sistema Único da Assistência Social e contra o desmonte que vem sendo implementado por esse governo. Então, por que não a gente fazer caravanas no âmbito do município, para os bairros, e para uma unidade básica de saúde, para os locais onde a população faz uso do serviço, e fazer ali o diálogo com a população, seja uma audiência pública, seja uma caravana, mas, de qualquer maneira, o que a gente está insistindo muito é para sair dos nossos espaços, das nossas instituições, e ir para o território onde mora a população, onde as pessoas moram, onde elas acessam os serviços, onde elas fazem as suas atividades da sua vida cotidiana. É necessário que a gente faça esse movimento de se aproximar da população,
porque a gente observa uma dificuldade, né? Quem é que vai, qual é o número de pessoas que participa, né? Vários estudos aí apontam que não chega a 5% da população brasileira que participa, e aí abrindo um leque muito amplo de formas de participação. Então, talvez a gente tenha que fazer esse esforço grande de sair dos nossos locais institucionais e ir para os locais onde está a população, onde ela vive, onde ela mora, onde ela faz uso dos serviços públicos que são oferecidos. Natalina, se me permite comentar brevemente, eu acho assim, que tem um papel também dos movimentos sociais, né? E aqui eu queria tomar como exemplo a recriação do CONSEA, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar foi o primeiro conselho extinto pelo Bolsonaro. Foi um dos primeiros decretos, no início de janeiro, logo que ele assumiu. Por quê? Talvez seja um dos conselhos com uma representação mais orgânica de movimentos sociais, e no âmbito do Conselho do Governo Federal, era um conselho que, ainda que consultivo, talvez seja o conselho que tenha mais pautado as políticas públicas do governo federal na área de segurança alimentar e nutricional. Bom, esses movimentos sociais que se reuniram em todo esse processo, não só do CONSEA, como das conferências, organizaram, numa semana aí que eu não lembro qual foi, em fevereiro, uma atividade chamada Banquetaço. Banquetaço, o que é? Eles foram às ruas, com bancas de alimentos saudáveis vindos da agricultura familiar, né? E aproveitaram para debater o tema da segurança alimentar e nutricional, o papel do CONSEA, etc. Isso transformou-se em atividades de grande significação nos estados. E eu acho que isso foi fundamental para que os nossos parlamentares conseguissem, dentro do Congresso Nacional, aprovar um decreto, criando agora, por lei, o CONSEA, né? É isso mesmo, Pedro. Não tem essa ação toda, não acontece se os movimentos sociais não estiverem atentos e mobilizados, mas é a parte que está mais mobilizada e que a gente observa na própria dinâmica e no funcionamento dos conselhos, né? Bom, a gente vai partindo agora para as nossas considerações finais, e uma primeira questão eu acho importante de dizer é que nessa aula nós buscamos focar sobre o decreto, né, sobre o que ele significa, os impactos e como reagir a isso, e não a uma análise sobre o funcionamento dos conselhos, né, porque aí seriam outras as questões a serem levantadas, seriam outros os temas a serem tratados aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que até retomando essa última contribuição do Pedro aqui, a gente lembrar que a força da participação popular, ela tem construindo coletivos e movimentos autônomos, ela sempre foi e continua sendo a condição para a gente poder garantir a conquista de direitos. Então, nós precisamos que movimentos se fortaleçam, que coletivos se constituam de maneira autônoma para poder atuar e incidir nesses espaços institucionais de participação. Não tem conselho forte se a gente não tiver movimento social coletivo de população organizado de forma autônoma. Se não tiver esse espaço fora da sociedade, fora dos conselhos institucionais, como uma caixa de ressonância para quem está representando estes segmentos dentro do conselho, eles podem ser frágeis, e a gente, então, precisa continuar apostando na questão da participação autônoma. E, para isso, a gente tem que fazer uma disputa na sociedade. E, cada vez mais, nos tempos atuais, a gente disputa isso com o tempo das pessoas. O tempo de lazer, o tempo de trabalho, o tempo de estar com a família, é o tempo de participar. Não é? Então, a participação não pode ser uma coisa chata, que as pessoas não queiram vir. Então, nós precisamos nos reinventar e ter formas de chegar muito perto das pessoas para que elas nos entendam, para que elas nos acolham. E, para isso, a gente precisa cuidar da nossa linguagem também. A gente precisa cuidar dos termos que a gente utiliza, de como é que a gente tenta se comunicar e ver se as pessoas entendem o que a gente está dizendo. Agora está na moda falar de narrativa, não é verdade? Então, tem que ver se a nossa narrativa está sendo compreendida pelas pessoas, né? Porque, muitas vezes, a gente se utiliza de termos, conceitos, que têm tantos significados
que isso não é uma elaboração que chegue nas pessoas com quem a gente quer conversar. Então, a gente precisa pensar nisso, né, na questão do tempo que a gente está tentando tirar das pessoas da sua vida, do seu trabalho, ainda mais nesse tempo de que todo mundo é autônomo, não é verdade? Significa que trabalha quase 24 horas por dia. Então, a gente precisa arrumar esse tempo para participação e cuidar da linguagem. E aí, falando dessa questão do chão, do território, de onde as pessoas vivem, é isso, da gente atuar no local, mas com a perspectiva de incidir nas instâncias mais amplas, né? Agora, a gente não consegue, apenas com a incidência nas instâncias mais amplas, chegar no local, mas se a gente incidir fortemente no local, e eu acho que nesse momento de forte ataque que a gente está vivendo, a gente precisa atuar nas duas pontas, mas a gente precisa atuar com muita força no local onde as pessoas estão vivendo e olho no olho. Sabe que, preparando essa atividade, hoje eu dei uma olhada numa matéria que eu não lembro onde saiu, acabei não registrando isso. Mas é uma publicação dizendo que o CONAMA vai ter o Conselho Nacional de Meio Ambiente, vai ter a sua composição reduzida de 100 para 20, né? De 100 integrantes para 22 integrantes. Mas o que me chamou a atenção foi dar uma olhada nos comentários. Os comentários dos leitores dizendo: que excelente, agora essas pessoas vão ter que arrumar onde trabalhar, vão ter que arrumar outro lugar para ir ganhar um dinheirinho. Isso é uma coisa para a gente observar como as pessoas não sabem o que são os conselhos e como eles funcionam. Porque todos os conselhos existentes, todos esses conselhos a que a gente se refere, os conselheiros não recebem absolutamente dinheiro nenhum para participar. Como é que é mesmo? É uma atividade, é considerado uma atividade de interesse público, né? Então não tem uma remuneração para isso. E os comentários me chamaram muito a atenção. Então diz aí o quanto a gente tem que se aproximar das pessoas e dizer para elas o que são esses conselhos, como eles funcionam, e que não tem remuneração. Passo para o Pedro e já agradeço a oportunidade dessa participação. E nesse olho no olho, eu acho que o nosso grande desafio, para usar uma expressão também aí em voga, é sair da bolha, né? Nós precisamos sair da nossa bolha participacionista e dialogar com o conjunto da população sobre o significado, a importância desses processos de participação para a vida das pessoas, né? Existem várias pesquisas que demonstram que os municípios, né, que têm mais forte presença de conselhos, etc., cresce o seu índice de desenvolvimento humano, ou seja, produz resultado concreto na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós precisamos conversar sobre isso com as pessoas, né? Nós precisamos conversar sobre essa importância da participação nas políticas públicas. E como recado final, eu vou me valer aqui, né, de uma manifestação do Movimento Nacional de Direitos Humanos que, para mim, expressa bem o que a gente tentou conversar aqui nessa aula, né? Defender os conselhos é preservar um dos principais ganhos da nossa democracia, a possibilidade da sociedade participar da vida política de diversas maneiras para além do voto, né? Então, acho que isso resume bem e agradeço também essa oportunidade aqui. Agora podemos fazer um bate-bola aqui com os queridos companheiros e companheiras presentes. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Antônio Zagato, eu sou conselheiro no Conselho Participativo da Lapa, que é um órgão municipal. Eu fui convidado aqui pela Jupira para estar aqui. Queria agradecer a fala muito abrangente dessa estruturação, da estrutura do sistema de participação social nas várias áreas. E quando a Jupira me falou, né, do evento, eu achei que seria interessante talvez compartilhar o que vem acontecendo
no Conselho da Lapa, que é o Conselho Participativo, que é um órgão muito recente de participação social na cidade de São Paulo, que veio, de alguma forma, cumprir uma lacuna que estava na lei orgânica do município, que era um conselho de representantes, e, na verdade, ele tem o papel de fiscalizar, né, as ações do poder público no território da subprefeitura da Lapa, que são mais de 300 mil habitantes. E, na verdade, o que a gente percebe é realmente uma falta de ressonância entre as atribuições que são estabelecidas em lei para o Conselho e o que o poder público recebe e dá continuidade às cobranças que são feitas pelos conselheiros, né? Então, na própria divulgação, acho que isso, na verdade, na divulgação das eleições do Conselho Participativo já foi muito falha por parte da Prefeitura, porque, afinal de contas, não interessa, talvez, à Prefeitura fortalecer um conselho que vá fiscalizá-la, né? E eu acho que isso, no fundo, reflete um movimento que se espraia agora pelo governo federal, pelo governo estadual, de enfraquecimento dos conselhos. O CONAMA é um exemplo que saiu hoje, mas também no nível estadual, por exemplo, tem o CONDEFAT, que é o órgão de patrimônio histórico, que passou a 70% de indicados direto do governo do Estado, né? Então, quer dizer, qualquer possibilidade de autonomia e de controle social aí fica bastante questionada, né? Acho que uma coisa uma experiência que vai muito ao encontro do que a Antalina estava falando, é que nós percebemos que as pessoas não conheciam ainda o Conselho Participativo por ser um órgão tão recente. Então, no ano passado, quando começou esse mandato, né, de 2 anos, os conselheiros todos, de alguma forma, entraram em um acordo de fazer reuniões itinerantes. Então, nós fomos aos 6 distritos que compõem a subprefeitura da Lapa, e nos colocamos ali para, na verdade, apresentar o conselho e ouvir as demandas, enfim, ouvir a população que às vezes nem conhecia a existência do conselho e que, enfim, eu acho que o balanço desse 1 ano e 5 meses, né, de nós estarmos lá, isso é um trabalho coletivo dos conselheiros, são hoje cerca de 21 conselheiros, metade dos quais bastante, né, dedicada, enfim, que o Conselho Participativo, por exemplo, na região da Lapa, tem se tornado um ator relevante na hora dos assuntos dos debates públicos. Então, seja na Operação Urbana Água Branca, cujo conselho gestor, grupo gestor, nós dialogamos, com os projetos de intervenção urbana na Vila Leopoldina e no Arco Pinheiros, do Hospital Sorocabana. Enfim, são vários temas que a população antes não tinha para onde canalizar, e nosso papel é intermediar essas demandas com o poder público. Então, eu acho que, no fundo, vai muito na compreensão de que as instituições são o tempo todo estão sendo feitas por pessoas. A questão é quais são as pessoas que estão querendo disputar essas instituições, o que são os conselhos. Que pessoas estão disputando esses conselhos e querendo levar, de fato, as demandas que são no local para o poder público, enfim, para os lugares decisórios, né? Então, enfim, é um balanço que, com todos os limites, eu acho que na hora que tem um empenho, uma organização interna, olhando o regimento, sabe? Eu acho que tem muito disso. Eu acho que na hora prática, tudo que foi falado aqui é possível de fazer, assim, sabe? Mas eu acho que tem que se apropriar do regimento, se apropriar do decreto, se apropriar da lei, das atribuições que estão colocadas e falar, olha, é minha atribuição fazer isso, e são 6 atribuições do Conselho. E com essas 6 atribuições, a gente manda ofício, tá aqui, ó, manda ofício para tudo que é vereador, manda ofício para a prefeitura, para secretário, para Ministério Público, para imprensa, manda ofício para todo mundo, porque no mínimo nós temos documentados, e quando alguém falar que isso ninguém sabia, não, está aqui, está oficializado, e a gente, a partir dali, já tem um outro patamar de qualidade, enfim, de enfrentamento, enfim,
Só compartilhar isso. Eu acho só que o exemplo do Tony é muito interessante, né? E é muito interessante que ele esteja acontecendo no âmbito do local, né? No âmbito do território, né? O que confirma um pouco isso que a gente aqui disse, né? O jornalista Luiz Nassif me entrevistou em dezembro de 2017, num projeto que se chamava brasilianas.org. E era uma entrevista para saber como foi a experiência no governo federal, da política, do sistema de participação, etc. E no final ele me faz a seguinte pergunta profética. Ele diz assim: Pedro, se passar um tsunami sobre nós, né, e desmontar todo esse sistema participativo, por onde você começaria a reconstruir tudo? E eu, na época, disse: olha, eu começaria pelo local, pelos territórios, né? Eu acho que é por ali que a gente reconstrói. É claro que sempre nessa perspectiva que a Natalina disse, né? Sem deixar de articular essa ação nos territórios com a incidência mais geral em outras esferas de poder, né? Obrigado. É que eu não posso deixar de reforçar isso, que a questão que tem gente que acha que regimento interno, o decreto ou a lei que cria o conselho, a maioria das pessoas nunca leram esse documento, né? E aí isso faz toda a diferença na disputa ali na sala de reunião. Se a reunião vai deliberar ou não, se o governo pode tomar uma iniciativa ou não, ou se a sociedade civil pode ou não ela ter uma iniciativa. Então, é muito importante que se leia quais são as competências do Conselho, né, quais são as suas atribuições, e o regimento interno que define e diz quais são as regras de funcionamento do Conselho. Então, a legislação, ela, volto a dizer, ela não assegura, ela não é a garantia, mas sem ela, a gente não tem esse instrumento poderoso que nos permite se apropriar do que é a competência, do que está assegurado ali na legislação, no regimento, na Constituição, para fazer o enfrentamento e a resistência. Resistência sem uma legislação, sem a nossa Constituição amparando, fica muito mais difícil. Então, acho que é uma tarefa de casa para todo mundo que atua em conselhos, atua em fóruns, em colegiados, fazer a leitura do ato normativo que cria essa instância, seja lei, seja decreto, seja portaria, e sem esquecer o regimento interno. A Lucimar escreveu o seguinte: em primeiro lugar, agradeço a exposição dos professores. Me chamo Lucimar e estou em Porto Alegre. Aqui os conselhos estão sob ataques, o orçamento participativo e também os fundos. Pergunta: os professores analisaram a questão dos fundos também? Lucimar, olha, de fato, não, nós não analisamos a questão dos fundos, porque, na verdade, o nosso foco é o decreto, né, e que é um decreto que não deve atingir os fundos, porque os fundos existentes eles são criados por legislação. E aí esse decreto não tem como atingir o fundo. Mas eu vi que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente está sofrendo muito ataque também, e que o próprio funcionamento do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente está sob ataque. Como? Quando o governo tira os funcionários que fazem a gestão do fundo, que fazem o apoio administrativo ao Conselho, que vai trazer informações qualificadas sobre o fundo. Então, de novo, eu vou insistir na questão da legislação. Olha lá a lei que cria o Conselho e que cria o fundo. Porque, às vezes, o fundo está criado na mesma legislação que o Conselho. Às vezes, o Conselho é também o gestor do fundo, mas, às vezes, em algumas legislações,
cria um conselho específico para o fundo. Então, não é possível falar de maneira genérica sobre um fundo, seja ele estadual, municipal, nacional, sem conhecer a legislação desse fundo. Então, eu te convido a olhar com calma e depois, se quiser mandar alguma questão, a gente pode, por e-mail mesmo, manda para a escola, a gente pode dar algum apoio nessa análise, em pensar um pouco essa questão do fundo aí, tá bem? Então, eu acho que esse exemplo que a Natalina citou é um bom exemplo para dizer o seguinte, que mesmo aqueles conselhos criados por lei, né, ainda que o decreto, do ponto de vista jurídico, não possa atingi-los, mas do ponto de vista político, né, e administrativo, vai se fazer tudo que for possível para quebrar as pernas, né, dos conselhos, inclusive dos conselhos instituídos por lei. Eu li, por exemplo, essa semana, que existe um decreto que reformula toda a estrutura e funcionamento do Ministério da Saúde. E, entre outras coisas, esse decreto extinguiu o Departamento de Gestão e Ação Participativa, que tem uma forte tradição, né, no Ministério da Saúde, que era o departamento que assegurava o funcionamento do Conselho Nacional de Saúde, né, a promoção das conferências. Esse decreto retirou de todos os textos do Ministério a palavra controle social. Né? Então, é importante lembrar assim, que do ponto de vista político, o ataque é sobre todos, né? Ainda que do ponto de vista jurídico. Né? Claro, por contraponto, né, isso nos coloca a tarefa de fazer a defesa de todos.